Boa tarde, professores. Vamos lá. O tema do meu trabalho, ele deu o título Cultura Popular e Ludicidade na Educação Física Infantil. Foi feita uma revisão bibliográfica e tenho como minha orientadora a professora Regimênia, certo? Então, vai falar sobre a cultura popular, a ludicidade na educação física. A cultura popular e a ludicidade na educação física, elas estão cada vez mais relacionadas. Hoje não dá para a gente se falar de educação física infantil dentro de com crianças sem abordar a questão da cultura e a ludicidade. Eles estão totalmente ligados, principalmente nos jogos, brincadeiras, os conteúdos propostos pela BNCC, que a gente tem brincadeiras, jogos, danças, lutas, e todos, nos anos iniciais, ela aborda o tema da cultura e ludicidade. Então, dentro dessa proposta, a gente tem os desafios da aplicação prática, né? Então, o primeiro, a falta de espaço físico adequado. A gente sabe que as escolas, hoje, pelo menos aqui em Campina, as escolas de nível estadual, elas já têm um ginásio coberto, tem um certo espaço para o professor estar trabalhando. Porém, a gente sabe que não são todas as escolas que são estruturadas, não são nos distritos, no interior. A gente sabe que tem esse déficit de espaço público estruturado para que o professor ele possa estar fazendo a sua aula da melhor maneira possível. E a falta de materiais. Na maioria das vezes a gente sabe que o professor de educação física ele tem que levar seu material. A maioria das escolas ela não possui um material adequado para as aulas de educação física, e quando possui, às vezes está em mau estado de conservação. Então, é quase impossível a gente ver um professor hoje de educação física que não tem o seu próprio material para estar fazendo a aplicação das suas aulas. E um terceiro ponto é a falta de conhecimento dos profissionais sobre jogos e brincadeiras populares. Ainda hoje há profissionais que preferem jogar uma bola na quadra e deixar a criançada correndo e não traz realmente os conteúdos que é para ser dado da forma correta, tá? Então, diante dessa temática, um questionamento que eu vim fazer é o que a cultura popular e a ludicidade elas trazem de benefício para a educação física infantil. A cultura popular e a ludicidade elas são recursos pedagógicos importantes, tá, para a educação física infantil, e os jogos e brincadeiras populares eles proporcionam o desenvolvimento integral da criança, tanto o desenvolvimento motor, cognitivo, o desenvolvimento social da criança. O que tem se perdido bastante, e a gente vê vários estudos hoje saindo, que a falta da vivência das crianças com as brincadeiras e jogos populares estão cada vez mais afetando a vida social e psicológica, motora das crianças, retardando o seu desenvolvimento. Então, o objetivo geral desse trabalho é identificar os benefícios de jogos e brincadeiras populares na educação física infantil. Tá? A metodologia que utilizamos para esse trabalho, então, foi feita uma revisão bibliográfica, um método qualitativo, houve uma investigação de material teórico gratuito disponibilizado no Cielo e no Google Acadêmico, com essas palavras-chave: ludicidade, jogos, brincadeiras e resgate de tradições. Ao todo, selecionei 25 artigos, dos quais eu resumi para 7, para estar fazendo esse trabalho. Foi feito um recorte temporal entre o ano de 2000 a o presente ano, 2023. Então, a cultura na educação física infantil, ela vem sendo estudada desde a década de 80, tá? Ela veio começar a ser discutida na academia, nas universidades, através de livros e trabalhos publicados, a partir da década de 80, com autores como Gotani e
João Batista Freire, que publicaram os livros em 1988 e 89. Tá? Para a BNCC, a educação física ela deve reconhecer as práticas corporais como os elementos de identidade cultural dos povos e grupos. Então, o lúdico e a sua perspectiva cultural. A gente sabe que os jogos e brincadeiras, eles já são trabalhados nas escolas e tem professores fazendo um bom trabalho, só que os anos iniciais da criança, os anos de desenvolvimento inicial da criança, geralmente quem pega esse conteúdo para estar utilizando nas escolas, nas creches, são os professores da área de pedagogia, porque o nosso currículo ele ainda não é obrigatório dentro dessas primeiras séries, que deveria ser, porque é muito importante essa primeira fase de desenvolvimento da criança. Então, é importantíssimo que a criança ela tenha essa vivência com os jogos e as brincadeiras populares, principalmente com professores capacitados para estar fazendo uma mediação adequada nessas atividades, gerando estímulos, que os estímulos a gente sabe que são extremamente importantes nas fases iniciais da criança para o desenvolvimento motor, cognitivo e social. Então, para Ramos, o brincar era atividade rotineira na antiguidade, e as brincadeiras eram muito significativas na vida das pessoas e faziam parte de sua história. Então, quem nunca, quando criança, quem nunca brincou de um toca, quem nunca brincou de um esconde-esconde, a gente tinha as ruas, tinha bastante campos abertos para estar brincando, e hoje a gente não vê isso por conta do avanço das tecnologias, o avanço da construção civil. A gente perdeu essas áreas e cada vez mais as crianças não podem estar mais brincando na rua pelo aumento da criminalidade. Enfim, diversos fatores que afetam esse conteúdo. Sobrando, então, para a gente estar trabalhando nas escolas com as crianças. Então, feita uma revisão teórica, o brincar e a mediação do professor. Então, a LDB, a disciplina de educação física, ela é obrigatória, não nos primeiros anos, mas a partir do fundamental ali, ela já é obrigatória. E o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem o brincar como uma obrigatoriedade, praticamente. Para o ECA é lei que a criança ela tem o direito de brincar. Tá? E é responsabilidade do professor, nós como professores de educação física, nós temos a responsabilidade de trazer esses conteúdos, como pedido na BNCC, para estar fazendo esse desenvolvimento integral da criança, abordando esses conteúdos da melhor maneira possível e fazendo a mediação da ludicidade, do brincar, para que os estímulos sejam corretos para as crianças. Tá? Então, Paula, ela acredita que os professores de educação física já têm feito um bom trabalho nas escolas, nos espaços escolares, através de brincadeira tradicional, mas alerta que alguns ainda não enxergam o risco do enfraquecimento cultural provocado pelo esquecimento e possível desaparecimento dos jogos e brincadeiras tradicionais. Com esse avanço tecnológico, toda criança hoje tem acesso ao celular, tem acesso aos joguinhos, deixa de estar brincando nos espaços, nas ruas, e está tendo um atraso cognitivo, motor e social por conta dessa situação. Já tem vários estudos voltados ali para psicologia, psiquiatria, que falam sobre esse esquecer dos jogos para esse avanço tecnológico. Então, resultados de discussões. A OMB ela fala que o profissional da educação física ainda é deficitária no contexto da educação infantil. Tá? O professor de educação física, ela, como eu tinha falado, ela pega ali, seria interessante que a gente pegasse ali a partir dos 2 anos nas creches, o que não acontece, porque não é obrigatório, e a gente sabe que aqui no nosso país, quando uma coisa não é obrigatória, quando é obrigatória e é lei, já é difícil de acontecer, quando não é, já sabe que não acontece. Então seria bastante importante que isso fosse uma luta da nossa classe para ter acesso a esses primeiros anos na escola infantil. Então, Neto, dentro dos recursos das culturas populares, o autor utiliza as atividades folclóricas
como um conteúdo da educação física. Então ele trabalha folclore, a dança, a música, enfim, como conteúdo de educação física, e ele fala sobre isso no trabalho dele. O Navarro afirma que há formas diferentes de tratar o brincar na sala de aula. Então é importante o brincar, vai ter a hora que a criança vai estar brincando livremente, mas é importante que também tenha o mediado professor para que os estímulos corretos eles sejam alcançados para o desenvolvimento da criança. E o Moscone e Conceição utiliza o lúdico na aplicação da atividade voltada para a base da psicomotricidade. E porque no futuro já seria difícil de corrigir as inadaptações que foram feitas no começo por falta de estímulo correto. Salmônia, em resumo, ele considera o lúdico como peça importante, tanto no desenvolvimento motor, cognitivo da criança, tanto para a parte do desenrolar da aula em si, tá? Facilita a aprendizagem da criança, ela fazer uma atividade, obter conhecimento através da brincadeira. Isso para ela fica mais natural, fica mais acessível. E o Daiola ele traz em seu livro uma perspectiva do termo cultura diante de diversos atores, como Gotani, João Batista Freire, o Enanor Kurz e o livro do coletivo de autores, tá? Ainda no livro ele afirma que a cultura é o principal conceito da educação física, pois as manifestações corporais humanas são geradas a partir da cultura desde o primórdio da educação, da evolução até hoje. E por último, o último do artigo, numa linha temporal, Paula, ela traz em sua perspectiva os saberes da cultura lúdica como foco principal do estudo, e a riqueza da diversidade cultural merece ser vivida, explorada e reconhecida. Então, nas considerações finais, a valorização da cultura na educação física infantil ela é uma parte importante que contribui para o desenvolvimento integral da criança. Isso já foi bastante falado aqui, das formas de desenvolvimento que vai afetar na criança. Então, a educação física ela pode ser uma oportunidade também, a gente abordando esse conteúdo de cultura, de combater estereótipos e preconceitos culturais dentro das diversas manifestações culturais. A gente sabe que quando a gente vai trabalhar cultura hoje, a gente está com um ambiente bastante politizado nas escolas e bastante acirrado os ânimos. Já esteve mais um pouco, mas ainda há relatos de professores sendo hostilizados simplesmente por abordar um tema cultural por exemplo, uma dança vinda da África, algum tema cultural que não seja de acordo com o que um pai do aluno quer. Então, isso ainda acontece. E seria uma oportunidade da gente estar trabalhando isso com as crianças. Esse estudo, no caso, ele buscou legitimar a educação física no currículo escolar, mostrando a importância do desenvolvimento integral das crianças nos anos iniciais, tá? Então, mais uma vez, seria de extrema importância que a gente tivesse a oportunidade de estar desde os anos iniciais como currículo obrigatório, porque se não é obrigatório, quase 100% das escolas elas não vão contratar professores de educação física nesses anos iniciais. E seria bastante importância para o desenvolvimento da criança como um todo. Então, aqui são as referências. Por fim, professora, onde sobrou 3 minutinhos.